Salve, salve família, Leandro na voz, mais um vídeo pro canal. Dessa vez, uma mini entrevista, a prévia da banda Realidade Desprezível. Nós iremos fazer aí um making off, né? Gravei algumas partes do ensaio e vou bater um breve bate-papo aí com esses manos aí que já tem uma caminhada longa no punk aí e tem esse novo projeto para nos apresentar. Então, começando agora aí com a primeira pergunta, me falem um pouco sobre a ideia do início da banda, como surgiu ali a ideia principal de montar a banda e qual o objetivo. Então, cara, foi mais ou menos assim, né? Eu já trocava ideia com o Thiagão pra gente fazer algumas propostas, né? Em torno do punk, do crust e tal. Aí chegou um dado momento em que, acho que foi em dezembro de 2021, eu encontrei o Bruno do Cerberus Attack no container. E o Bruno veio de espontânea vontade de falar pra mim, Edu, que a gente podia fazer um projeto de crust e tal, tô a fim de tocar crust. Eu falei, Bruno, só aguarda um pouco, por causa que eu tô numas correrias e tal, mas quando for um momento mais oportuno, eu vou te dar um salve. Já tem um outro brother meu que também tá na pegada de fazer um som e aí a gente começa a fazer. Aí, tipo assim, né, a gente começou mesmo a ensaiar com a banda inteira, assim, já com o Bruno na bateria, em março. Porém, em fevereiro, eu e o Thiagão já fomos nos encontrando, já fomos fazendo as primeiras músicas. E antes ainda de eu encontrar o Thiagão, eu já tava com uma música pronta, que chama uma música, que é a primeira música da banda, né, chama Explosão Compulsória, que fala, né, sobre a realidade de um companheiro nosso, que foi vitimizado pelo sistema psiquiátrico, né? O sistema psiquiátrico, ele tem uma visão que hoje em dia é inclusivo e tal, mas ainda ele tem uma forma muito opressora de tratar as pessoas, né? Entre elas o eletrochoque e a própria segregação compulsória. E nós perdemos, né, nesse período aí o nosso amigo Daniel. Aí eu fiz essa primeira música logo na sequência do falecimento dele. Aí posteriormente encontrei o Thiagão, já fizemos mais outras duas músicas. E em março, eu e ele e o Bruno começamos a ensaiar lá na Zona Leste, em São Mateus. Lá. Vamos a primeira música? Vamos.
Então, assim, sobre a questão do projeto, que envolve toda a ideia do projeto, que envolve as críticas e as pretensões aí que a gente pretende colocar ainda, né, que ainda tem muita coisa para se desenvolver ainda, que a gente está criando, que a gente está fazendo, mas ela também está em volta aí de um contexto, né, social, de um contexto político, que tanto que a gente viu aí muitas bandas crust, né, chegando e ascendendo justamente por conta desse contexto, né, do protofascismo que se acendeu, muitas pessoas que nós perdemos aí, né, e ainda estamos vivendo esse contexto, né, e isso diz muito sobre o que a gente quer colocar, tanto de crítica social quanto de proposta mesmo, mas principalmente algumas questões de angústias, né, que permeia a gente, tanto que a gente passa a questionar, né, a própria condição nossa, né, de existência mesmo, o que somos nós no meio disso tudo, né, e aí e essas angústias, elas meio que ficam em efervescência interna, né, e a gente viu como uma das possibilidades de colocar isso dentro do som, né, dentro da nossa proposta de crust e tal, além de evidenciar esse contexto execrável que a gente está inserido aí. Então, aí, tipo, teve esse momento em que o Bruno entrou e tal, aí a gente começou a desenvolver o Realidade Desprezível, né, que eu e o Thiagão já tínhamos a ideia, aí juntou com o Bruno, aí nasceu a Realidade Desprezível, mas posteriormente, em novembro, o Bruno precisou sair por demandas pessoais, e nós tivemos conhecimento do André, a gente convidou ele para ele tocar com a gente, ele aceitou, de boa vontade, e ele segue na formação atual da banda. De alguma forma você é o membro mais novo da banda, né? Como é essa experiência aí?
Ah, cara, pra mim, o convite dos caras aí pra tocar foi uma mudança muito drástica, assim, pra mim, porque eu tava parado, mocota, sem tocar, né? E eu também venho do grind, né? Tocava grind, então tocava mais o crush, assim, um hardcore, assim, pra mim tá sendo bem novo, né? Tô começando, tipo, do zero. Fiquei 10 anos sem tocar, tô voltando aí com os caras, oportunidade que, mano, gostando pra caramba de tocar com os caras, tá ligado? E vamos voltar pra moer aí no que der e tamo aí, velho. Vocês então se definem como uma banda crust punk, né? Comenta um pouco pra mim sobre as influências que vocês têm. Então, a gente tem aquele quadripé, né? Que seria Charge, Anti-Cimex, Cruz SS e Doom até 95, né? Posteriormente, né, temos um segmento de influências de bandas crusts e hardcores, né? Dali dos anos 80, 90 e até uma pincelada ali dos anos 2000 também. Né? Porque a gente até tem alguma música ou outra em nossa que você notava na influência, né? Tipo, uma caidinha mais melódica ali, você vai ver alguma coisa de Vítimas, de Youth Brigade, né? Mas a nossa base mesmo, né? É o crust antigo ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Tipo, Hiatus, Doom, né? Todas essas bandas aí que são consideradas clássicas. E sobre a base, uma base, e podemos dizer assim, mais ideológica, prática do punk, a gente acrescenta mais duas aí também, que é o que a gente já até conversou a respeito, né, que seria o Crass, né, e a ideia, a proposta do Crass, assim como o Conflict também, que são essas influências, assim, óbvio que a gente aprecia o som e tal, não é uma influência direta no som que a gente faz, mas é uma influência de prática, assim, que a gente complementa. É uma inspiração, né? E o Andrei veio do grindcore, então você tá mais na pegada grindcore e tá se adaptando aí, ó. Adaptando, cara. Tô apanhando aí, mas tá rolando. Você era dos Blast Beats, então. Tá certo. Tá indo bem. Eles aceitam bem as ideias, né? Então a gente poder incluir também um pouco dessa pegada assim do grind, do crush mesmo, que a gente toca e fazer o som ficar cada vez mais pesado, né? Que a ideia é essa, né? Bacana. Vocês já deram então a deixa para contexto político, né? Quais são as suas visões com relação ao mundo, à política atual e quais são as suas posturas políticas que vocês assumem no seu dia a dia, né? Bom, assim, nós temos uma questão de banda e as questões mais, né, pessoais, assim.
falando de mim, assim, do meu ponto de vista, eu tento complementar aqui na questão da banda, e se for de acordo aí, a gente, né, vocês colocam aí, mas assim, pessoalmente, é uma postura mesmo, uma visão socialista, anarquista, né, e de proposta de transformação, né, que ela se dá necessariamente dos de baixo, né, em organização, em luta, né. Agora, com relação à banda em si, a gente, embora teça críticas, né, sociais, né, coloque essas questões, a gente não direciona uma solução em si no contexto da banda, né? Isso é uma questão mais que pessoal, né, para cada um, sobre as propostas mesmo de militância, para quem tenha, né, para quem faz, né. Eu mesmo vejo como importante, né, a luta dos movimentos sociais, o movimento sindical, e inclusive a inserção, né, de anarquistas nesses espaços, né, nesse contexto, né, das mais variadas pautas que tem aí para nossa classe, né. Eu me vejo sim como anarquista, né? A proposta que eu atribuo referente ao anarquismo é uma proposta realmente de bater de frente com o capital. Na realidade, no contexto atual, temos a ciência que isso não pode ser feito em grande escala, mas que, assim, na medida em que conseguimos desenvolver isso no nosso cotidiano, isso tem tido um andamento prático. Eu, o Thiagão e mais uma galera, a gente vem articulando um coletivo recém-criado chamado NUCAS, Núcleo de Contracultura e Ações Subversivas, né, que é um coletivo anarquista e punk, né, mas também que visa difundir o anarquismo, né, tenta chegar ali nos meios dentro do próprio movimento punk, em que não se fala muito de política, a gente tenta intervir, levar uma visão mais politizada. E assim, né, a mudança social que eu acredito, no contexto atual, ela não está próxima de acontecer, né? Ela vai ser um processo muito longo. Mas, né, eu, enquanto indivíduo, eu procuro semear sementes para construir uma base para que isso daí ocorra um dia, né? Seja através das minhas ações individuais, seja através do NUCAS, né? Agora, falando do Realidade Desprezível, foi muito bem como o Thiago bem disse, né? A gente procura falar bastante sobre a realidade desprezível, né? Soluções para o momento, não sabemos se temos para agora, mas, né, a banda ela é uma ferramenta de denúncia para falar tudo aquilo que a gente vê e acha errado. Então estamos chegando aí no final da entrevista. Gostaria que vocês deixassem um recadinho, mas lembrando que no final da semana agora aqui tem um show, né? A estreia de vocês, é isso? É isso, mano. Dia 25 a gente toca no Blackbird Beer em Santo André, ali na Avenida Cardiós. Agora, putz, não me recordo o número. Mas quem puder, entra no nosso Insta, aproveita e curte a página, né? @Realidade Desprezível, tudo junto. Lá tem o flyer, né, dos próximos eventos e tal, e esse do dia 25. Aí tem as maiores informações sobre local e horário. Por minha parte aqui, Duca, eu queria agradecer por essa possibilidade, Leandro, de a gente estar expondo o que a gente pensa, de expor, né, o nosso trabalho aí, que depois de um ano de ensaio e contratempos conseguimos, né, realmente, enfim, ter um início efetivo das atividades. Valeu demais pela força, mano, é nóis. Tamo junto, família. Thiagão. Só quero colocar uma coisa assim que é importante. Então, pessoal, quem estiver assistindo aí, entra no canal aí do Mano aí, do Leandro, curte, compartilha, porque assim, isso ajuda muito a divulgar o cenário underground e muito mais, a divulgar conteúdos relevantes, né? Conteúdos assim, livros, né? Zines, disco, entrevista, viagens, são conteúdos aí que a gente precisa tá apoiando os mano que tem a iniciativa de tá fazendo, tá produzindo aí pra gente aí. Valeu, Leandro, obrigado aí mesmo, mano. Valeu. Tamo junto, família. Obrigado aí. Pessoal, não se esqueça, se inscreva, comente, compartilha e deixa o like para impulsionar a plataforma e fazer a gente se tornar relevante aí pro YouTube e custear as nossas produções, que não é barato não. Família, obrigado. Essa foi a Realidade Desprezível.